Oi, gente, podcast Mulher Entende Mulher aqui na Massa FM, nas suas redes sociais aí de volta. E hoje com um assunto que eu garanto que muita gente gosta de ir no cinema, gosta de assistir uma série, desenho animado. Eu sou muito fã, né? Mas e aí, ver legendado ou dublado? Eu tô com ela, que é dubladora, Ana Paula Cadamori. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Raquel, tudo ótimo. Muito feliz, obrigada pelo convite. Ai, seja bem-vinda, viu, ao podcast Mulher Entende Mulher. Ai, obrigada. Eu tô animada, porque eu tenho muita coisa pra falar. Então, se me deixar, eu vou falar aqui até amanhã, então. Então, hoje o assunto é sobre dublagem, viu, gente? Eu tenho tanta coisa. Primeiro, Ana, você é a primeira dubladora que eu conheço em carne e osso, né? O restante é só assim na televisão, quando a gente vê um filme e fala, essa voz é de outro filme também, ou de outro seriado. Da onde que veio essa vontade de ser dubladora? Olha, isso é engraçado, porque veio quando eu era muito pituquinha. É eu mesmo? tinha 6 anos de idade. E quando eu tinha 6 anos, era no ano 2000. E tinha um programa na TV e eles lançaram um concurso pra você mandar uma fita cassete com a sua voz cantando pra eles encontrarem a dubladora da Filha da Pequena Sereia. A Filha da Pequena Sereia, A Filha olha da Pequena só. Sereia. O segundo filme da Pequena Sereia ia estrear ainda, eles estavam procurando quem ia dublar a Melody. VHS já entregou a idade, hein, menina? Exato, deu uma entregada aí, né? Mas tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Naquela época eu vi isso na TV e eu fiquei, assim, desesperada, porque eu queria muito. Só que eu fiquei com vergonha de contar pra minha mãe. Isso com quantos anos? Eu tinha 6 anos. 6 aninhos. E eu fiquei com vergonha de contar pra minha mãe. Eu sei cantar e eu quero cantar e eu quero mandar minha fita. E eu fiquei com vergonha, passou. Dali uns anos, eu tinha 12 mais ou menos, minha mãe chegou pra mim e virou e falou assim, mas você fala bem, você tem uma voz tão clara, você nunca pensou em fazer dublagem? Aí tá mãe, tal filha. Aí, ó. Pois é. A ligação. Minha mãe sabia. Então, assim, depois de um tempo, eu acabei me formando na faculdade. Eu sou formada em rádio e TV e tal. Em paralelo, pra quem não sabe, pra você ser dublador, você obrigatoriamente tem que ser ator. Uhum. Você tem que ter o seu registro de ator, você tem que ser ator profissional. Então, assim, enquanto eu fazia faculdade, eu também fazia um curso de atuação, me formei radialista e me formei atriz, e dali eu comecei a estudar dublagem. Nossa, e entrei. Então tava lá com 6 aninhos, guardada essa vontade. Exato, E só lá veio- na frente mesmo, né? Na Foi faculdade. Só lá na frente, depois de adulta mesmo, que eu fui atrás, porque eu comecei a fazer teatro com uns 14 anos. E aí, com 19, eu me formei. E aí foi. Aí só fui pra dublagem e tô aqui até hoje. Deu corda, que beleza. Mas assim, eu sei que foi a Pequena Sereia, a filha, né? Que te motivou, digamos assim, o primeiro start, né? A sementinha. Mas dos 6 anos até a faculdade, você ficava brincando no quarto de sim. dublar? O que você fazia? Lia Sempre. livro? Eu sempre fui muito de ler. Sempre li demais. Eu tenho, assim, até hoje, eu tenho uma estante de livros muito grande, muito cheia. E eu lia imaginando as vozes. Então, eu já via aquilo, eu já imaginava as vozes. Nossa, eu faria assim, eu faria assado. E aí, quando começou o teatro, eu já começava a incorporar isso. Então, eu gostava muito de, sei lá, dar sotaque pros meus personagens. Legal. Eu tenho vários personagens, assim, de teatro que eu fazia, que eu dava um sotaque diferente, dava uma entonação de voz diferente. Porque apesar de ter feito teatro, eu não queria o palco. Sim. Eu queria o microfone. É verdade. Você queria Então, ficar num bastidorzinho, assim, sem Exato, aparecer. sabe? Já ficar ali atrás, já conseguir... porque, querendo ou não, no teatro, você tem que ser... Você acaba ficando preso aos estereótipos físicos. Então, sei lá, se é uma personagem japonesa, eu não sou o perfil, né? Se é uma personagem... Por exemplo, uma princesa. Pra eu fazer uma princesa, é muito difícil, porque eu sou uma mulher de 1,80 m. E as princesas, Mulherão. eu sou pequena, grande mulher. Mas, assim, normalmente as princesas, elas são menores, porque elas têm que parecer delicadas e pequenas perto dos príncipes. Olha só, gente. Então, pois é, segredos de teatro. É. Então, eu não poderia ser uma princesa no palco, mas eu posso ser uma princesa no microfone. Puxa vida, né? Entende? Então, tem que ter esse lance de atuar mesmo, né? Ou seja, Sempre. mesmo com a dublagem, que você vai ficar num estúdio fechadinho ali, ninguém tá vendo a sua imagem, mas tem que ter esse lance de atuar, de interpretar. Sempre, porque assim, é só você parar pra pensar. O que você tá fazendo, tirando, né, os reality shows e tal, mas você tá dublando uma obra que foi feita por atores, que foi encenada. Então, pra você conseguir colocar a mesma emoção que ele tá, porque eu não tô criando nada, eu tô traduzindo pro português aquela emoção e aquela coisa que ele já deu. É verdade. Então, eu preciso
ter o meu trabalho de atriz para poder entender aquela cena, entender a emoção que ele deu e conseguir trazer isso pro português. Legal. Então, sempre tem que ter todo um trabalho de atuação por trás. E isso é uma coisa que as pessoas falam, eu não tenho voz para dublagem. Isso que eu ia perguntar. Olha, A questão da voz bonita, voz boa, como é que é? cara, é só... Para pra pensar. Ah. Existem, sei lá, bilhões de pessoas no mundo. E essas pessoas, a gente vai dublar em cima delas. A gente não vai dublar só pessoas de vozes bonitas. A gente vai dublar pessoas com todo tipo de voz. E o ideal na dublagem é que a gente consiga encaixar a voz mais parecida no português com a voz original. Que é o que a gente chama de match de voz. Nossa, então, como que é? Exato. O match de voz, o que acontece? Quando um diretor, ele vai escalar uma coisa, a gente chama de escalar, é quando ele vai escolher o ator que vai dublar aquela obra. Então, o que acontece? Ele vai assistir aquilo, ele assiste e fala, putz, eu acho que fulano de tal tem uma voz parecida com a dessa pessoa aqui. Vou colocar pra dublar. Nossa. E aí, com isso, vem o match de voz, o match de voz seria a combinação de voz. Faz um teste? Ou não? Existe teste, existe o teste. Para alguns tipos de obras, a gente tem, 3 pessoas disputando um papel e aí o cliente escolhe no final. Por exemplo, uma curiosidade. Vamos lá. Filmes do Steven Spielberg, quem escolhe todas as vozes de todas as línguas é ele. É mesmo? Ele mesmo. Olha ele só, mesmo. independente do país. Independente do país. Ele que escolhe, é ele que senta e ouve tudo. Então, assim, os dubladores que dublam filmes do Spielberg, eles foram escolhidos pelo Spielberg. Olha só. Mas não vai ter uma troca direta a cada filme ou não? Às vezes tem. Por quê? Se é um filme da mesma franquia, a gente procura não trocar. Pra manter, né? A voz, pra acostumar, né? Exato, porque já vem da franquia e tal, não vamos mexer em time que tá ganhando. Mas é aquela coisa, às vezes acontece de, putz, um ator faleceu, ou então fulano de tal se mudou do Brasil, ou fulano de tal não trabalha mais com dublagem. Existem diversos fatores que fazem a gente ter que trocar. Mas nos filmes, assim, de que franquia, são franquias, a gente procura não trocar. É só se aconteceu alguma coisa muito grave. Tá. Então, eles não têm assim, esse é só o elenco do Spielberg. Não, aí não. Dependendo do filme, ele vai trocando, vai escolhendo gente nova. Recentemente, ele fez o West Side Story, que acho que é Amor Sublime Amor? Eu acho que é. Eu acho que é esse o título em português. Quem manja de filme é você. Eu mandei um manja aqui, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Mas eu acho que é esse o título em português. Uma amiga minha fez a protagonista. Ela foi escolhida pessoalmente pelo Spielberg. Então, assim, se tivesse uma continuação, seria ela fazendo a personagem principal, que é a Maria. Tá. Então, ela continuaria fazendo essa personagem principal. Porque, assim, é uma coisa que é comum, né? Só que existem diferenças, porque, por exemplo, se eu tenho 2 atores, porque, sei lá, a Mariazinha, ela é dublada pela Ana Paula. Toda vez que aparece filme dela, é a Ana Paula que dubla. Acontece que a Mariazinha vai atuar com a Raquel, que é a Ana Paula que dubla também. Olha só. E aí, o que eu faço? Tem que fazer 2 vozes. Não. Não dá pra fazer. É porque verdade. Imagina, se são 2 protagonistas do filme. Como é que eu vou fazer o filme inteiro? Você vai ficar sem voz. Eu vou ficar sem voz, vou ficar rica? Talvez. Também. Mentira. Mas aí o que acontece? Aí existe uma escolha do estúdio. A gente tem que conversar com o cliente, estúdio, tem que conversar com o cliente, olha... Normalmente, essas 2 atrizes são dubladas pela Ana Paula. E aí, o que você prefere? A gente tá mandando pra você as 2 sendo dubladas pela Ana Paula, pra você escolher qual das 2 ela vai dublar. E a outra a gente abre um teste. Olha, boa. Entende? Pra ficar uma coisa mais justa, mais correta. Porque assim, a gente vê, quando a gente cresce com a dublagem, tem vozes carimbadas, que você já tá acostumado. É verdade. Tem vários dubladores que você já tá, assim, que você ouve a voz e fala... É a voz de fulano. Isso. É a mesma voz de ciclano. Então, assim, essas vozes, muitas vezes a gente quer ouvir elas em tudo. Só que elas não podem aparecer em tudo. Primeiro, toda porque hora, existem outros dubladores no mundo. É verdade. E Concorrência. Segundo, concorrência. E segundo, porque senão vai ficar sempre a mesma coisa, sempre o mesmo elenco. É verdade, muito bem. Então, tem essa variação, porque eu achava que às vezes o mesmo dublador faz a voz, tipo, do pai e do filho.
Não necessariamente. Não necessariamente. Pode acontecer, assim, num caso extremo, Aham, mas é muito raro. entendi. O que pode acontecer é o seguinte, numa dublagem, por exemplo, eu tenho, sei lá, um desenho animado em que aparecem muitas, sei lá, aparece uma multidão e cada hora alguém da multidão tá falando. Uhum. Eu tenho que escalar 100 pessoas. Menina, jura? Eu tenho 100 pessoas ali, mas eu não preciso chamar 100 atores. Ah, bom. Eu tomei um susto. Eu falei, como é que vai caber tudo isso no estúdio? Então, o que acontece? A gente pode dobrar a voz. Então, eu posso pegar. No início do episódio 1, eu tenho uma pessoa na multidão que grita, uhul! E aí, no fim do episódio 1, eu tenho uma garçonete que vai falar, mais água, senhora. Aham. Pode ser feita pela mesma pessoa. Ah, legal. Quando é coisinha pequenininha, Coisinha esporádica, pequenininha, né? coisinha bem separada, pra não parecer que uma pessoa dublou o filme inteiro. Entendeu? Então, assim, a gente consegue ter esse jogo de cintura. E aí, se você reparar, normalmente existem várias dobras num filme. O que é dobra? Dobra é quando você faz essas coisinhas assim. Eu fiz aqui no minuto 1 do filme, mas ali pra meia hora eu apareço de novo com outra personagem, a mulher de blusa verde que vai falar, obrigada. Caramba, Só- agora eu vou prestar atenção quando tiver um filme, um seriado. Repara, porque isso é que super legal. comum. E muitas vezes isso acontece assim, sei lá, o personagem, o meu personagem, ele é um protagonista, mas o meu protagonista, ele apareceu, tipo, em 5 minutos naquele episódio. Uhum. Eu posso fazer uma coisinha ali no início, Sim. por exemplo, pra poder, primeiro, pra poupar tempo do Boa. estúdio. Segundo, porque sai um pouco mais barato também pro estúdio. Também. E terceiro, porque pra gente é muito mais rápido e muito mais prático. Legal. Sabe? Eu já conheço a obra, eu sei como que isso aconteceria, eu sei como seria falado. Então, assim, é bem legal, até que hoje em dia, como eu conheço muitos dubladores, eu tô, né, e tal, eu ligo a TV e eu vejo e falo, Fulano. fulano. Ué, mas fulano de novo? É. Entendeu? Já reconhece e Já pega pela reconheço, voz, né? Exato. Ai, que legal. Então, é muito engraçado. Às vezes Muito a gente bom. até manda mensagem pra amigo, tipo, ai, acabei de ver você num filme tal, cara, tava muito legal. É muito gostoso receber esse feedback, O sabe? que você prefere, Ana? Desenho, filme, série, anime? Olha, é muito difícil explicar a diferença. Porque, assim, eu acho que eu não tenho um favorito nesse quesito. Eu tenho um favorito de, por exemplo, mocinha, vilã, não sei o quê. Porque, assim, filme, série, desenho, é tudo muito gostoso de fazer. Tem alguns que são muito tensos. Por exemplo, eu dublei Jogos Mortais. Olha só, Jogos E Mortais. eu tenho muito medo de filme de terror. É mesmo? E aí Muito. você tem que assistir o filme junto, né? Eu tenho, porque Nossa. pra você visualizar como funciona dentro de um estúdio de dublagem. Vamos lá, me conta. Ó, vamos assim. Primeiro, você falou que já não tem, assim, o desenho, o filme, o seriado. Você vai me Isso. explicar essa parte dentro de um seriado, o que você prefere, a temática ou o personagem, Exatamente. né? Tá, legal. Então, vou te explicar do início, assim, da hora que Tá. entram em contato comigo. Boa, vamos lá. Vamos lá. Mandaram mensagem pra mim. Ah, eu ia fazer o barulho do telefone. Nossa, gente, mandou mensagem. Mandaram mensagem pra mim. Oi, Ana, tudo bem? Ó, preciso de 2 horas com você. Tá. Beleza, 2 horas, ok, legal. Você vai dublar um filme de cinema. Putz, legal. Vou dublar um filme de cinema. Sei qual é? Não, porque eu só fico sabendo na hora. Só na hora de fazer maior mistério. O maior mistério. Por quê? Existe um contrato de confidencialidade que eu assino antes de entrar, porque eu não posso contar pra ninguém. Então, por exemplo, as coisas que eu tô dublando agora, eu não posso te contar. Não pode contar. Não. Nem se eu cutucar. Nem se você me Tá cutucar, porque eu assinei. Eu Tá dei bom, minha palavra. tá bom. Tem ali a prova. Mas- O que acontece? Eles não te falam, você só descobre na hora que você entra no estúdio, pega o texto e o diretor te fala. Nossa, aí você descobre, eu sou a vilã. Exatamente. Eu sou a mocinha. Você nunca sabe. Ou eu sou a planta. Não, brincadeira. Mas é verdade, pode acontecer, super pode acontecer. Olha, você é a mulher de cabelo preso que aparece naquele segundo. Tá vendo aquela mulher aparecendo ali atrás? Então, ela vai levar um susto. Viu o susto? Cobre esse susto pra mim. Mas Qual- aí o texto você recebe tudo na hora também? Na hora, você não consegue ler, você não se prepara, Nossa. você não ensaia. Por É. isso que você tem que estar com a atuação em dia. Em dia, É pra tão todos os importante. lados, né? Sempre. Você tem que tirar uma vilã. Porque assim, quando você trabalha só com dublagem, você dubla o dia inteiro. Então, Aham. posso começar o dia sendo vilã, no meio do dia eu vou fazer uma criança, no fim do dia eu vou ser uma princesinha. E aí, pra terminar, vou fazer um pedaço da parede. Entendeu?
apareça no pedaço da parede. Mas gente, ia dar uma bugada na minha cabeça, E né? dá mesmo. Dá uma bugada às vezes. Então, assim, pro pessoal que tá nos assistindo, tá nos ouvindo, pensando, eu tenho uma voz tal, esquece. Tipo, não pode ser linear. Não. Tem que sempre estar mexendo com a curva. Exato. E isso daí, você não precisa... eu vou saber fazer uma voz grave, eu vou fazer uma voz aguda, rouca. Isso daí você vai desenvolver com o tempo. O mais importante é a sua atuação. Uhum. Muitas vezes, a gente vê, por exemplo, nossa, mas essa voz tá tão aguda pra esse ator, só que a pessoa ganha na interpretação. Entendeu? Entendeu? Então, às vezes, o timbre, o tom não casa. Exatamente, não casa, mas a interpretação tá tão perfeita que não te incomoda. Não incomoda. Entende? Entendi. E às vezes o timbre é tão perfeito que você olha e você fala, nossa, eu gosto mais da voz dele em português que em inglês. Olha. O Adam Sandler. Certo. O Adam Sandler, pra mim, a voz dele em português, que é o Alexandre Moreno, é muito mais legal do que a voz dele de verdade. É mesmo? É muito mais legal, porque eu assisti tantos filmes dele com a voz do Alexandre, e eu já conheço tão bem aquela voz, que na hora que eu vejo uma coisa assim, dele legendada, eu falo, ai não. Não deu certo, né? Não casou, né? Olha. Pois bem, voltando pro estúdio. Boa. Aí o que acontece? Fui lá, tal, no horário combinado, cheguei lá. Você chega no estúdio e tem, tipo, não é um telão desse tamanho, mas é uma TV. E nessa TV tem a Ana Paula Cadamuro, ela vai dublar com o diretor tal, no estúdio tal. Legal. Boa. O diretor vem me chamar, entrei. Dentro do estúdio fica só você. Tá. Só tem você. Eu tenho um palanquinho, né? Onde tem o meu texto, sempre munida da minha caneta, porque eu vou rabiscar o texto inteirinho, já explico o porquê. Eu tenho a tela aqui. Eu tenho o microfone e eu tenho o meu fone. A tela pra você assistir o filme. Pra eu assistir o filme e eu tenho o meu fone. O que acontece? Primeira coisa que você faz quando você entra no estúdio de dublagem, você tira um dos lados do fone da orelha. Por quê? Porque você vai... De um lado, você ouve o original. No seu outro ouvido, você vai ouvir você. Você vai olhar pra tela e ver o texto ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Gente, então precisa ter, assim, uma sincronia, né? E atenção. Danada. E bastante atenção. Muita concentração. Diretor briga nessa hora? Fica entrando no meio? Não necessariamente. Tá. Por quê? Ele sabe o quanto é difícil, porque todo diretor é dublador também. Então, ele entende as dificuldades dos projetos. Sim. E aí, o diretor fica lá fora com o técnico de gravação, eles são peça-chave para uma dublagem sair. A gente só ouve a voz do dublador, mas ali por trás tem o diretor e o técnico, que são duas pessoas, assim, que são essenciais. Ótimo. O diretor, claro, ele sabe como funciona a obra, ele já assistiu tudo aquilo e ele vai te dar o direcionamento. Então, Ana, esse aqui é uma série de comédia, você vai fazer a fulana de tal, e a fulana de tal, ela tá assim, assim, assada, ela tá preocupada porque, nossa, a filha dela vai vir de viagem, blá, blá, blá. Explica tudo. Você tem que confiar nele, né? Porque você não viu nada, não ensaiou nada antes. Exatamente, totalmente. E não precisa decorar, pelo menos, não né? precisa decorar. Essa é a parte boa. Deus, que bom. Essa é a parte boa. Mas o que acontece? Aí o técnico tá lá por quê? O técnico é com quem você vai conversar. Pode passar pra eu ver. Por quê? O diretor vai falar, você tá no anel tal. O anel são as divisões de texto. A cada 20 segundos de uma obra é um anel. E isso serve pra gente se guiar. Então, ele vai falar pra mim, você tá no anel 72 e a sua personagem é a Michelle. Tá. Legal. Anel 72, Michelle, aí ela vai falar, oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, fulano, passa pra mim? E ele vai passar lá, oi, bom dia, tudo bem? Legal. Passa mais uma. Nessa segunda, normalmente, o que eu faço? Eu gosto de passar 3 vezes. A primeira eu assisto, a segunda eu ensaio, a terceira eu gravo. Caramba, gente, pra quem acha que é só chegar lá com o texto e Imagina. falar, vou assistir, já falar de... É porque você vê o vídeo assim, né, do É pessoal super fazendo os simples, bastidores, né? é super simples. Bota Pois um fone, é. microfone e começa a ler e faz ainda uma Não, encenação. Tem toda uma coisa. Caramba. Vou te contar um segredo desses bastidores. Adoro segredos. Normalmente, esses vídeos de bastidor de dublagem, tudo aquilo já foi gravado. O Já dublador foi. já sabe o que ele tá fazendo. Já sabe o que tá Não fazendo. tá na hora que ele tá gravando. Bem ensaiado, inclusive, né? Muitíssimo bem ensaiado. Já levou as broncas do diretor Exato. também. E outra, às vezes a gente não tá mostrando a tela, eu só tô mostrando o dublador gravando. Então, às vezes ele não tá nem gravando, ele só tá lendo o texto. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não tem nada passando só na tá tela. fazendo Não sei o quê, pose. não sei o quê. Gente. Muitas vezes ele só tá fazendo Cai pose. no conto do vigário. Olha só, tá vendo que eu não te conto, Raquel? Puxa vida. Mas aí o que acontece? Ele vai me contar tudo isso, o técnico vai passar pra eu ver. Na segunda, eu ensaio em cima. Então, oi, tudo bem? Como vai? Legal, pode gravar.
Oi, tudo bem? Como vai? Gravei, legal. Aí o técnico vai ver, ok, coube, o diretor... Beleza, então Anel 73, a gente vai e seguimos com a Michelle. A Michelle agora tá no mercado. Tá. E aí você vai, e você dubla o negócio inteiro. E durante todo aquele tempo, o diretor, se ele não gostar de uma entonação, se não ficou muito legal, ou se, por exemplo, eu gravei, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Se até o oi, tudo bem ficou certo, mas o como vai, eu dei uma engasgada, Ana, a gente conseguiu editar aqui, vai ficar até o oi, tudo bem, pode entrar no como vai. Entendi. Então, eu me ouço, oi, tudo bem, e eu já só tenho que falar, como vai? Gente, que aí já dá uma editada na hora também, né? Pra gente ganhar tempo. Mas é muito pra não improviso, cansar a né, voz. Ana? Sempre. E Caramba. tem uma parte da dublagem que não tem texto. Como assim? Pois é, não é tudo na dublagem Cria que sua tem história. texto. Mas é mais ou menos isso. Ah, é? O que acontece? Sabe quando tem as multidões, as festas e tudo mais? Sim. Não existe texto pra aquilo. Ou seja, sair gritando. É falar, a gente que parabéns, faz. Aê, Exato. Isso. O que acontece? Isso se chama vozerio. Os vozerios, por mais que seja uma festa de 100 pessoas, um estádio de futebol lotado, a gente grava com 4. Só 4 pessoas. 4 pessoas dentro de um estúdio. Entendi. Então, o diretor escala 4 pessoas, a gente chega, vai todo mundo junto, cada um com seu fone, não tem texto. O diretor vai falar assim: olha, gente, aqui nessa hora vocês estão numa festa, é uma despedida de solteira, tá todo mundo pirando aqui, vocês vão gritar loucamente porque tá tendo um show. Aí, perguntas normais. Bora. Tá, é uma coisa, é atual ou é, tipo, um filme de época? Porque a gente tem que pensar no palavreado. Sim. Eu não posso mandar e aí, cara? Um filme de 1900. Entendeu? Não dá, imagina. Exato. Então, assim, não, é atual, beleza. E, assim, pode falar o que quiser. E, sei lá, tipo, no minuto 37, tem uma menina que faz uhul! Ana, faz esse uhul pra mim. Legal, vamos lá. Durante o tempo que for, a gente fica falando da nossa cabeça. Então, se eu tô numa despedida de solteira e tá todo mundo pirando, menina, você viu? Ai, a minha amiga não pôde vir, eu tô tão chateada. Uhul! E não sei o que, porque eu tinha que fazer esse total. Uhul. Exato. Já te deu crise de riso? Várias vezes. Você fala assim, nossa, o que a pessoa falou do lado? Várias vezes. E às vezes, só que essa é a parte boa. Enquanto a gente tá ali, a gente pode interagir um com o outro. Não tanto pra não ficar uma conversa entre 4 pessoas, porque a gente tem que fazer bastante burburinho pra parecer que tem bastante gente. Mas às vezes a gente consegue interagir um pouquinho. Então, se alguém fala uma coisa engraçada, eu posso rir. Tá bom, eu tranquilo. Posso rir, posso reagir. Agora é posso falar, você louca. sozinha na cabine. Aí você pegou o texto, já que você não viu. Aí você olha e fala, gente, eu vou ter que falar isso. Que é isso? Que história é essa? E começar a rir e falar, diretor, não dá. Buguei. Já teve, mas já teve também momentos constrangedores. Por quê? Não me diz que é um filme de maioridade que você fez. Aff, Maria, olha, gente. Porque olha só, não era necessariamente um filme assim, pornográfico. Aham. Mas era uma série explícita. Tanto é que a série se chama Gigolôs. Ah, que legal. Já começamos bem. Já começa pelo título. Já começa pelo título. E o que acontece? A gente tinha lá e tal, todos os homens da série eram gigolôs e as mulheres que apareciam contratavam eles. Só que mostrava tudo. Olha só. E aí, o que acontecia? Eu tinha que chegar e gravar a mulher que estava contratando o cara e ia mostrar tudo. Mas você sozinha no estúdio não tava com outro dublador junto, né? Não tava com outro dublador, porque a gente junto. sempre dubla sozinho. Por mais que é uma conversa, dubla sozinho. Cada um dubla a sua parte separado, tirando quando é o vozerio, que aí não tem texto, são todas as pessoas ao mesmo tempo. Bom, pelo menos não tinha outra pessoa junto. Então, só tinha o diretor e o técnico me olhando pelo vidro. É verdade, tinha um vidro, esqueci. Isso era complicado. Porque tinha muitas cenas bem explícitas, então você tem que fazer todos aqueles barulhos e você tem que, reagir e tudo mais. Tanto é que eu quase não tinha texto escrito. Então, na hora que você vai fazer assim, você fala, minha nossa senhora, olha só, tá todo mundo aqui me olhando, tudo bem? Eu sou uma atriz, não sou eu que tô fazendo, eu só tô emprestando minha voz pra essa moça. E vai. E aí vai, se que joga. Vai. Exatamente. Depois dá uma vergonhinha quando você sai e olha pra cara do diretor e do técnico. Tchau, gente. Até semana que vem. Mandou bem, hein? Que bom. Obrigada. Obrigada. Ai, gente. Ô, Ana, eu achei legal essa parte de você falar de adaptação, né? Como você falou aí da questão da época, do ano. A dublagem também, se a gente pegar aí, por exemplo, eu gosto de assistir
filmes, séries legendadas. Mas às vezes eles soltam uma frase, uma piada que é do outro país, por exemplo, né? Algo popular deles, dos Estados Unidos, da Espanha. Aí quando chega aqui pra gente fala, nossa, nada a ver essa frase, né? Então a dublagem também é legal porque adapta pra nossa realidade, pro nosso popular. Exato. As pessoas, assim, a gente esquece que a dublagem, a gente tá trazendo a coisa pro português. A gente não tá só emprestando a nossa voz, a gente também tá trazendo isso pro português, pra galera do Brasil. Então a gente tem que fazer de um jeito que, se é um filme engraçado, tem que ser engraçado pra todo mundo que assistir, independente da língua. Sendo assim, se tem piadas muito, muito específicas, a gente consegue dar uma adaptada, mesmo dentro de estúdio. Mesmo dentro de estúdio, a gente consegue adaptar quando não vem no texto, porque o tradutor, ele tem essa liberdade de traduzir e adaptar o texto. O diretor também tem, e a gente, nós dubladores, a gente pode sugerir coisas. Então, eu posso virar pro diretor e falar assim, olha, eu tava vendo a cena aqui, eu vi o texto, o que você acha de eu fazer tal coisa? E se eu falasse assim, e se eu falasse assado? Ah, legal. São coisas que a gente consegue resolver ali dentro. Então, muitas vezes, tem coisas ali que você não nem imaginou que poderia dar certo. Mas dá. Deu. Então, é um tanto de coisas que você traz a piada e que viram, assim, coisas épicas. Que são piadas icônicas, que todo mundo dá risada. Pensa no filme das Branquelas, se não fosse tão localizado para o português. Se as piadas tivessem se mantido com o sentido em inglês, americano. Então, assim, ok, seria um filme engraçado, porque visualmente ele já é engraçado, mas não seria tão engraçado. Tem um episódio do Chaves, né, que eles vão pra Acapulco. E vão pro eu Guarujá. Sempre achei que era o Guarujá que eles estavam indo. Pois é, Quando cheguei eu ia no pro Guarujá, esperava aquele hotel e não tinha estava lá. Pois é, queria encontrar o Chapolin Colorado, não estava. Mas ok. Então, assim, são coisas que a gente consegue traduzir, consegue localizar. Por exemplo, uma série que eu gosto muito, que é Brooklyn Nine-Nine, são coisas assim que eles traduzem e que trazem pro português de um jeito que fica muito engraçado. Muito divertido, fica muito né? divertido. E é uma série local deles, né? Nos Estados Unidos, e né? é uma delegacia de Nova York, então é uma coisa muito específica. Sim. Pra gente trazer pro português, eu acho que o resultado que eles tiveram ali pra trazer tudo isso foi muito bom. Você já ouviu, Ana, de gente falar assim, pô, tava assistindo um filme dublado e aí a pessoa continua falando, mas o dublador parou de falar? Ou então vice-versa, né? Como é assim pra vocês casarem direitinho? Então, aí o que acontece? A gente tem o texto, eu também faço tradução pra dublagem e é um tipo totalmente diferente de tradução, porque às vezes a gente vai traduzir um texto, legal, o texto sai traduzido, às vezes a gente põe lá na internet, a internet já traduz pra gente, legal, lindo. Só que o que acontece? Para tradução, para dublagem, precisa ter uma adaptação. Porque a gente precisa que aquele texto caiba naquela boca. Então, o que acontece? Se, às vezes, o meu oi, tudo bem, não cabe porque a pessoa fala, hey, como é que eu vou colocar um oi, tudo bem? Você fala, hey, oi, tudo bem? Como é que vai? Vai ficar, o Ministério da Saúde adverte. Entendeu? Não dá, não cabe. Então, eu vou adaptar esse texto. Era para ser um oi, tudo bem? Não tem problema, vai ser um oi. Tá. Não tem problema. A gente vai adaptando. O ideal é que não sobre boca. Sim. Né? A dublagem bem feita não sobra boca, não sobra batida, né? Que a gente fala, tá batendo boca ainda. Vem mais compridinho e dá uma esticadinha. Ou então, putz, tá muito comprido. Dá uma secada nesse texto, vem mais rapidinho. Então, assim, a gente adapta o texto. Se eu vou falar assim, nossa, Raquel, cara, eu gostei muito da sua blusa, ela é cor-de-rosa, ela é linda, nossa, muito delicada, eu achei maravilhosa. Não tem boca pra tudo isso? Raquel, você tá tão elegante. Acabou. Poxa vida, entendeu? Né? Aí você fala que triste, falava mais pro ator, né? Exato. Liga lá pro país e fala, dá pra regravar a cena? Mas né? Então, assim, muitas vezes, por isso que eu falo, a gente tem que seguir o que tá no original. Eu não posso simplesmente passar por cima da obra. Tá. Porque ela já tá feita, ela já tá aprovada, teve toda uma equipe que foi lá, fez, aprovou e mandou pra gente, a gente tá dublando. Boa. Então, a gente tá só emprestando a voz ali e a gente vai se adaptar ao que já tá feito.
O filme, quando vocês recebem no caso de cinema, ou então quando é um desenho, ele já tá pronto, ele não tem como ser editado de novo, assim, por exemplo. Ou não, a gravação tá acontecendo e vocês estão recebendo o texto também. Como é que é? Depende. Ah, Depende muito. olha. Tudo nessa vida depende. Mas Tô o que aprendendo. acontece? Pois é. No caso de desenho, no caso de série, normalmente já tá tudo pronto. O que costuma mudar é o filme pra cinema. Tá. Então, quando a gente sabe... Por isso que quando a gente vai gravar filme pra cinema, eles já avisam que é pra cinema. Por quê? A gente recebe o que a gente chama de P1, que é a primeira versão do filme. Então, é uma versão crua. Muitas vezes não, na grandíssima maioria das vezes, a gente vai dublar sem os efeitos especiais. Eu vejo o filme completamente cru, sem efeito especial, sem nada. Eu vou dublar aquele filme... e eu vou fazer assim, vou dublar ele, vou dar o meu melhor, porque eu tenho as bocas mexendo, então eu vou dublar em cima da boca. Só que eu sei que isso tudo pode mudar. Por quê? Pode virar P2, que é a segunda versão do filme, com cenas estendidas, com cenas a mais, com cenas cortadas. E aí o diretor vai ter que assistir o filme de novo, inteirinho, ver se ele precisa escalar mais pessoas pra fazer, ver se ele precisa, olha, eu vou precisar de tal ator e tal ator, porque aumentou aqui, a gente vai precisar deles de novo, a gente vai ter que corrigir. E nesse meio tempo, tudo que a gente grava não passa só pelo crivo do diretor, passa também por um controle de qualidade. Então, esse controle de qualidade, antes de ir para a TV, é assistido, passa pelo controle de qualidade, e o controle de qualidade vai me dizer, olha, essa fala aqui, a Ana, infelizmente, ela, ao invés de falar problema, ela falou problema. Então, vou precisar que ela grave de novo. Qualquer vírgula ali, Qualquer né? vírgula. Se o diretor bobeou em alguma coisa, o controle pega. Exatamente. Porque, querendo ou não, o diretor é humano e é aquela coisa. Ele, assim como a gente dubla de manhã até a noite, o diretor tá dirigindo de manhã até a noite. E ele tem que ter uma atenção redobrada naquilo. E aí, quando ele tá ali dirigindo, é natural que uma coisa ou outra passe. Sim. É completamente normal. Por isso, precisa ter o controle de qualidade para ajudar. Legal. E aí, nesse meio tempo, eu já tenho o controle de qualidade me dizendo, olha, a Ana precisa regravar essa cena. E aí, chega uma nova versão do filme. E a Ana precisa gravar mais 15 cenas, porque chegaram cenas novas. E aí, no fim, pode vir uma versão 3, sem absolutamente nada disso. Nada disso, Pode cortar 20 cenas e eu nem aparecer no filme, como já aconteceu. Olha, já aconteceu isso? Já aconteceu. Ou não comigo. Tempo perdido? Assim ou não? Não digo tempo perdido. A pessoa, claro, recebeu por isso e tal, mas não apareceu. Tinha uma cena no último filme dos Vingadores, no Vingadores Ultimato, em que aparecia a filha do Tony Stark adulta. Essa cena foi dublada. E essa cena foi cortada. Foi cortada. Puxa vida. E como é que fica o sentimento, assim? Você fala... Pois é. A pessoa que dublou a filha do Tony Stark, claro que ela ficou muito chateada, né? Mas, assim, existem outras coisas que acontecem também quando a gente dubla um filme inteiro que você só descobre na hora. Como, por exemplo, substituição. Ah, é? Como é que foi? Não foi comigo. Aconteceu com o meu marido. Ele também é dublador. E o que aconteceu? Tem um filme que chama Operação Big Hero. E esse filme é um filme da Disney. Meu marido dublou um dos personagens inteiro. Dublou inteirinho. E aí, o que aconteceu? No fim das contas, optaram por trocar todos os atores por Star Talent, que a gente chama, que não são dubladores, são pessoas grandes da mídia. Ah, que já são conhecidos, digamos assim, Exato, né? que são conhecidos. Sim. Então, são grandes apresentadores, são humoristas, são atores de novela, são assim. E todo mundo foi trocado por esse tipo de artista. O que vocês acham disso, por exemplo? Porque eu já vi vários filmes, desenhos animados, por exemplo, que tem aí os grandes artistas por trás de algumas vozes, né? Exato. Hotel Transilvânia, por exemplo, né? Tem vários artistas por trás. E o que vocês acham de quando bota, assim, o pessoal que você fala, eles são atores, mas não tem essa parte da dublagem no sangue? É muito difícil, porque assim, a gente sabe que hoje em dia as pessoas, elas estão indo muito pelas redes sociais. Então, assim, não é um estúdio, um cliente, não é nada. Muitas vezes, olha, eu quero que esse filme aqui seja bombado. Lá fora, eles escolheram um ator de Hollywood famosíssimo para dublar. Então, eu preciso escolher alguém equivalente aqui do Brasil.
E assim, nós dubladores, a gente trabalha muito, muito. Só que não é todo dublador que é super conhecido. Nós temos vários dubladores super conhecidos, mas a gente não tem, sei lá, um dublador que passou na rua, meu Deus, forma aquela multidão pra tirar uma foto. Não. Sim. Normal, vida normal. E então, assim, é muito complicado quando você vê uma pessoa que não é da sua área pegando um trabalho que é da sua área. E, assim, foi uma pessoa que estudou pra estar lá, uma pessoa que faz isso na vida dela, que ganha a vida dessa forma, entre aspas, perdendo um papel pra uma pessoa X, né? Entende? Que então, tá só na grande mídia exato. e aparecendo. E assim, e vai fazer uma participação especial e vai postar nas redes sociais pros seus milhões de seguidores. E aí vai dar aquela bombada e todo mundo vai falar, beleza, vamos fazer isso então, ainda, assim, né? mas assim, tem pessoas que são super famosas e que dublam que você nem se liga. É mesmo? Rodrigo Lombardi. Olha. Eu sou completamente apaixonada por esse homem dublando. Eu não sabia. Pois é. O que ele já dublou? Você Por sabe? exemplo, Zootopia, ele é o Nick. Olha. Então, na Princesa e o Sapo, ele é o Naveen, ele é o príncipe. Caramba. Então, assim, é o tipo de pessoa que você não se liga que tá dublando. E isso é um dos melhores elogios que você pode fazer pra um dublador. É mesmo? Cara, não me liguei que era você. É mesmo? Eu achei que era o contrário. Sabe por quê? Você falar, reconheci sua voz. Não. Dublagem bem feita é dublagem que não te incomoda. Que não te mostra que tá dublado. Que tá tão bem dublado que parece que o cara tá falando português. Caramba, hein? Então, se você vira pra mim e fala assim, cara, eu não sabia que era você, nossa, tá muito legal. Pra mim isso é um elogio, porque você me mostra que eu consegui me adequar tanto àquela personagem que eu consegui fazer você entrar de cabeça no Camaleão. filme e nem se ligou. Caramba, Exato. olha que legal, Ana, não Entende? sabia disso. Dublagem boa. É que, claro, que a gente tem, tipo, pessoas que a gente já reconhece a voz, não Lógico, tem o que fazer. Então, e não significa que tá mal dublado, pelo contrário. Mas, assim, é muito gostoso quando você ouve isso. É, que eu achei que era o contrário, né? Quando a pessoa fala, não sabia que era você. Puxa, que pena, né? Enfim, mas olha Não, só, É muito interessante. bom, é muito bom saber disso, porque você consegue levar a pessoa de um jeito que ela não se ligou que ela tá vendo dublado. Parece natural pra ela É aquilo. natural, isso Entende? é muito bom, né? Agora, a gente falou dessa parte complicada, né? De você ter aí as celebridades, né? No meio da dublagem. A questão também do preconceito, como é que fica? Porque tem muita gente que vai falar assim, ai, gente, dublado, legendado, eu vou só no legendado, pra que ter dublado? Mas existe algo por trás, né, Ana? Sempre tem alguma coisa por trás, algum porém de alguma coisa existir, né? O que acontece? Super entendo quem não curte dublagem. Cara, você tá no seu direito, você assiste como você quiser, como você vai se divertir mais. Mas você ter preconceito com a dublagem e você falar mal da dublagem é complicado, porque dublagem é acessibilidade. As pessoas que elas não conseguem ler, às vezes uma pessoa não consegue ler a legenda e assistir ali, ela vai ficar sem assistir a obra? Não. Tem a versão dublada, ela vai conseguir assistir. As pessoas que têm algum problema para enxergar, elas vão ter o recurso da audiodescrição, elas vão ter o recurso da dublagem para ajudar elas a assistir aquela obra também. Ou seja, vamos abrir a cabeça, né, gente? Exato. Então, assim, você tem todo o direito de não gostar de alguma coisa. Só que você não tem o direito de criticar quem gosta, sabe? Você precisa entender até onde vai o seu limite. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou dubladora, mas é claro que eu vejo coisas legendadas também. E não tem o menor problema nisso. Sim. Assim como muitas vezes eu assisto 2 vezes. Eu assisto no legendado e se eu sei que um amigo tá na produção, eu vou assistir dublado porque eu quero ver aquilo lá. Porque eu vou mandar uma mensagem, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar, cara, putz, ficou muito legal. Se não ficou tão legal, eu não vou falar nada. Mas assim... Eu confesso que eu adoro desenho dublado. Exato. Não consigo assistir no inglês, assim. Então. Assisto alguns, mas eu gosto do dublado, porque vem pra linguagem nossa até mesmo, né? A questão de infantil, Sim. né? Enfim. E assim, são coisas que marcam muito a nossa, a nossa vida. São vozes que marcam muito a nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho dubladoras que hoje eu trabalho com elas lado a lado, que marcaram tanto a minha vida, que às vezes eu nem acredito que eu tô trabalhando com essas pessoas. Teve alguma pessoa, então, falando em referência, que... Pra você marca, assim? Quem foi sua referência? Eu tenho as minhas divas, né? É, eu tenho divas, as minhas vamos divas lá. da dublagem.
Na verdade, são 4 mulheres que são, assim, pra mim, são exemplos tanto de profissionalismo, porque elas são incríveis, são pessoas maravilhosas, quanto, assim, de capacidade, sabe? De talento. Então, eu tenho a Tati Keppelmeyer, que ela, pra quem assistiu, ela fez Hannah Montana. É a voz da Hannah Montana. E eu tenho a Samira Fernandes, que era a Lily de Hannah Montana também. Talvez eu tenha assistido muito Hannah Montana na minha vida. Acho que sim. Eu tenho também a Angélica Santos, que é a voz simplesmente do Cebolinha. Mentira. É a Angélica Santos. É uma mulher que faz a voz do Cebolinha? Que faz o Cebolinha. E pasme, não sei se você assiste os filmes da Marvel, mas ela também é a voz da Vespa, do Homem-Formiga. Também? Então, a Vespa e Olha o Cebolinha só. têm a mesma voz, você que não sabia. Eu que não sabia, então eu vou falar pra ela, parabéns, né? Não reconheci a sua voz. Exatamente. E olha, gente, do Cebolinha eu achava que era um menino mesmo Não, que fazia. é a Angélica que faz. Que Desde que incrível. eu era criança, a Angélica faz a voz do Cebolinha. Então, eu cresci assistindo Turma da Mônica, ouvindo ela. Ai, que fantástico. E a última pessoa que, pra mim, assim, eu sou completamente apaixonada no trabalho dela, a Silvia Salusti. Ela é a voz, assim, além de ser a voz que eu mais ouvi na minha vida, ela é a voz da Rapunzel de Enrolados. Rapunzel de Enrolados, eu assisti. E a Silvia, ela é um ser humano, assim, tão doce, e ela é uma pessoa maravilhosa, e ela canta tão bem. É tão gostoso ouvir ela cantar. Então, assim, eu tenho elas 4 como as minhas divas. Muito maiores da dublagem. E quando eu encontro com elas, eu fico tímida. Porque é muito difícil. Claro que é uma colega de profissão. Você não vai falar, ai meu Deus, te amo tanto. Eu não posso fazer isso. Então, Dá uma segurada. Dá uma segurada. Oi, tudo bem? Nossa, não sei o quê. Você conversa como se não fosse nada demais. Mas é admiração, né? Exato, mas dá aquela tremida na perna. Sim. Porque você tá no mesmo estúdio que aquela pessoa que você admira tanto. Que legal. Eu já trabalhei diretamente com a Tati já me dirigiu. Então, é uma coisa assim, que quando você vê uma pessoa que você admira tanto, confiando no seu trabalho, é um sentimento, assim, de gratidão tão grande, e você se sente muito bem com o seu profissional também. Autoconfiança, né? Dá uma autoconfiança de Boa. saber que, putz, eu trabalho nos mesmos estúdios que a Silvia Salusti, que a Samira, que a Tati, sabe, que a Angélica. Então, assim, e ter essas pessoas, por exemplo, no meu casamento, ter essas pessoas lá comigo é um negócio incrível. Aí você vai conversar com elas, elas estão tudo falando a voz do personagem, né? Não. Você já fez isso? Já fez voz de personagem, assim, brincando numa conversa, alguma coisa ou não? Já, mas isso a gente faz direto. Então vamos fazer um teste aí, vai, Ana. Me fala aí, pega muito 2 personagens mais que difícil. você já fez. É difícil, porque os meus personagens normalmente têm a minha voz mesmo, que eu faço É muito. mesmo? Eu faço muito adolescente. Ah. Muito adolescente. Você é uma eterna adolescente, Pra então, porque a voz não sempre. muda. Pois é, e eu faço muito adolescente, eu faço muita personagem jovenzinha. Só que eu faço muito também anime. E nesses animes, a gente acaba fazendo uma voz, sei lá, mas uma voz mais agudinha, uma coisa assim, mas não muda tanto. Tá. Agora, tem pessoas que mudam completamente a voz. Pois é. Então, por exemplo, sei lá, os irmãos Bezerra. A Úrsula Bezerra e o Wendel Bezerra. A Úrsula é a voz do Naruto. E o Wendel é a voz do Bob Esponja. E eles são irmãos. Então, você olha assim, eles normalmente conversando, você conhece a voz. Mas quando eles fazem a voz dos personagens, você fica assim, você olha, meu Deus. Maravilhado. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar com eles, a ser dirigida por eles, eu ficava num nervoso. Eu suava dentro do estúdio. Eu suava Tá dentro quente, do tá uma estúdio. sauna aqui. Nossa Senhora. Bota eucalipto. Era muito difícil, porque você acaba ficando nervoso, porque é uma pessoa assim que, caramba, gente, ele é tão bom e ele tá aqui me dirigindo. Eu não posso errar, não posso errar. E é nessa hora que você erra. É verdade. É quando Nessa você hora não que você pode. escorrega, né? Aí Pois fala, é. Mas graças a Deus são pessoas muito boas Que que legal. sabem que tipo, é nervosismo, porque eles devem passar por isso direto. A Úrsula, Verdade. inclusive, foi minha madrinha de casamento, é uma amiga pessoal minha hoje. E é uma pessoa que eu admiro demais, que me ensinou demais, que não é só professora em curso de dublagem, ela é professora ali dentro de estúdio, sendo diretora. E isso é um tipo de coisa que você sempre aprende um pouquinho mais.
é o tipo de profissão que você tem que estar muito aberto a sempre absorver um pouquinho mais. É verdade. Sabe? O diretor, ele tá ali pra te dirigir, mas você tem muito a aprender com o cara. Muito a aprender. Porque se ele é um diretor hoje, é porque o cara sabe o que ele tá fazendo. Então, quanto mais você prestar atenção, mais você respeitar a posição dele como diretor e tiver a humildade de entender o que ele tá te ensinando, o que ele tá te passando e o que ele tá te falando, você consegue crescer muito na sua profissão. Bem. Isso é muito importante, né, Ana? Agora, falando em profissão ainda, um desafio que tá vindo aí com a atualidade é a inteligência artificial. Ai, menina, nem me fala. E só por esse ai, menina, eu toquei na ferida, né? Tocou. Porque a gente vê inteligência artificial em tudo quanto é lado hoje, né? Exato. Até a pessoa que é falecida já tá voltando aí em comercial, né? Enfim, como que tá sendo pra dublagem isso? Bem complicado. A gente tá num período em que existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto lá fora quanto no Brasil. Existem muitas conversas sobre a inteligência artificial. É uma coisa muito delicada, porque assim, não é porque, meu Deus, vou perder o meu emprego. Não, gente. Vamos lá, vamos conversar aqui. Botar o pé no chão. Vamos botar o pé no chão. Tá. Pensa comigo. Eu vou lá e eu deixo você usar a minha voz pra você dublar um filme. Não vai ter a mesma emoção que teria uma pessoa real dublando aquele filme, mas tudo bem, tá aceitável, tá? Você tem o poder de usar a minha voz pra fazer o que você quiser, porque você tem a minha voz e você tem o software. Aí, o que você vai fazer? Você não gosta muito de mim? Você vai me fazer falar uma coisa e você vai usar essa gravação pra provar alguma coisa. Olha só, que calúnia que ela tá fazendo contra mim. Ela falou tudo isso aqui porque eu tenho um áudio dela falando. Gente, você tem noção da gravidade disso? Você tem noção do quanto isso pode ser prejudicial hoje em dia? O quanto de coisas falsas a gente vai ter que a gente não vai poder confiar. A gente não vai poder confiar em nada. A gente não pode confiar num áudio mais. Eu não posso confiar que tal pessoa falou o que ela falou, porque eu não sei. Se não foi você que me falou diretamente, eu vi você falar ou gravando um áudio, etc. Eu não tenho certeza se foi você que falou ou não. É verdade. Eu tenho uma amiga locutora que ela, há 15 anos, ela disponibilizou a voz dela para um software que se chama Text-to-Speech, que é um negócio que você escrevia e saía a voz dela lendo aquele texto. Tá. Ela me contou que na semana passada, um grupo da família dela no WhatsApp recebeu ela lendo uma oração. Meu Deus. E ela falou, gente, mas eu nunca fiz isso. Não. Aí que ela lembrou que há 15 anos ela fez isso. Gente. Então pensa, Olha o que o a gente BO pode disso. fazer? Isso é muito perigoso. Mas é perigoso num grau que pode, sei lá, invalidar processos. Isso pode ser, sabe, isso pode gerar, sei lá, denúncias de crimes que não existem. Isso pode dar um gás nas fake news de um jeito, gente. Já não bastava a gente imitando os outros. Tipo, isso daí, beleza, mas você consegue pegar que é uma imitação. Sim. Agora, com esse recurso da IA, eu não falo só da gente começar a se preocupar com a galera usando a nossa voz de forma indevida para fins de trabalho, mas para fins, assim, caluniosos, para fins complicados realmente de se lidar. Então, é muito engraçado fazer um videozinho nas redes sociais com a voz de fulano de tal. Mas é muito perigoso. Você não porque sabe isso como que isso vai caindo na repercutir. mão errada, É. entende? Então, assim, é uma coisa que tá acendendo vários alertas no mundo inteiro. Existem muitas conversas sobre tudo isso. A greve dos roteiristas nos Estados Unidos foi por causa de IA, porque a galera já estava começando a usar a IA para fazer roteiros. E aqui no Brasil, a gente também tá em conversa sobre tudo isso, sobre essa coisa da IA. Porque a gente precisa se proteger também. Verdade. Sabe? Como é que eu vou... A minha voz é o meu objeto de trabalho. É instrumento de trabalho, É o meu né? instrumento de trabalho. Como é que eu vou deixar você usar e sem me pagar? Isso. Você compra aqui minha voz, Os me dá direitos, 50 né? reais, compra minha voz e você usa minha Vai voz pra espalhando sempre. pra tudo quanto é lado. E aí? Entendeu? Então, assim, é um assunto muito delicado e é uma coisa que está sendo lidada com todo cuidado e todo Cautela, carinho. né? E com muita cautela. Porque a gente precisa de uma proteção, a gente precisa que as pessoas entendam que, assim, não é uma questão de, dublador é obsoleto.
Gente, calma. Esquece essa coisa de hate de dublagem, esquece tudo isso. Vamos pensar na coisa maior. Se você deixar alguém usar a sua voz pra fazer qualquer coisa assim, você não vai mais ter controle sobre absolutamente nada que você fala. É verdade. Entende? Então, sei lá, não precisa necessariamente trabalhar com a voz. Você pega um advogado. Se pega um advogado, ele não trabalha com a voz. Eu tenho a voz dele, eu posso emular aqui a voz dele, falando o que eu quero, e eu levo lá pra falar, mas o seu advogado falou que vocês desistiram do processo. Aí, ó. E aí? É o perigo, a segurança e cautela nessas horas, Exato. né? É um assunto extremamente delicado e que as pessoas, elas estão levando muito, sabe, na tranquilidade. Não vai acontecer nada, Exato. né? Então, assim, Você nunca espera. eu até tiro isso da dublagem ou da locução, porque as pessoas, elas... Se a gente, nós como dubladores ou locutores, a gente fala alguma coisa assim, as pessoas pensam, só tá com medo de perder o trabalho. Vai trabalhar de outra coisa. Cara, não é esse o problema. Confia em mim. Não é esse o problema, o buraco é mais embaixo. O problema é segurança mesmo, né? Mas é um problema de segurança muito grave. Vira caso de polícia. A gente já tava, por exemplo, aquela coisa do deepfake, que as pessoas mudavam o rosto das outras, já é um perigo. Agora imagina com a voz também. Isso daí dá um poder. A gente não vai precisar mais de ator no mundo, porque eu posso fazer tudo pela máquina. Eu posso fazer tudo pela máquina. Se você me der o seu rosto, se você me der sua voz, não precisa nem vir, tá? Que eu já faço aqui por você. Então, é um negócio que é muito mais grave do que se imagina. E as pessoas não estão dando a devida atenção porque eles acham que é simplesmente um problema de nós queremos receber. Cara, óbvio, todo mundo precisa de dinheiro pra viver. Né? Mas não é só esse o problema, sabe? Esse assunto tem que ser lidado com muito carinho e com muito cuidado. É verdade, você falou tudo, viu, Ana? Fica aí a dica mesmo, né? Pra quem acha que é apenas uma besteira, não é, não. O buraco, como você falou, é bem mais lá embaixo, né? Agora, mudando de assunto, pra quem tá querendo ser dublador, tá pensando, legal, quanto é que ela ganha? Milionária? Porque o pessoal pensa, vive no estúdio, tá lá assistindo filme, processo seletivo de boa, tem vários spoilers aí de filme todo dia. Mas e aí? Como é que é o salário? Você ganha por produção? É assim, a gente ganha por hora. E depende muito do seu papel no filme. Então, você pode ser 3 coisas num filme. Você pode ser apoio, coadjuvante ou protagonista. Tá. Depende do quanto você fala. Lá atrás eu comentei sobre os anéis. Isso. Né? A cada 20 segundos, um anel. A gente determina isso pelo número de anéis que você tem numa produção. Então, se você tem 100 anéis numa produção de 120 anéis, normalmente você é protagonista. Boa. Vai ganhar bem. Exato. Você vai ganhar bem. Vai ganhar bem. Por quê? O que acontece? A cada 20 anéis, configura 1 hora. Tá. 20 anéis. 20 anéis. Senhor dos Anéis que o diga. Exatamente, Senhor dos Anéis. Arrasaram. Todo mundo sai milionário lá, né? Mas a cada 20 anéis eu tenho 1 hora. Sendo assim, se eu tenho 5 episódios em que eu vou fazer 200 anéis, eu tenho 10 horinhas ali pra receber. Essas 10 horinhas aí pra receber, se você é protagonista, você tem, os valores, eles não são tabelados, eles são mais ou menos iguais em cada estúdio. Então, eu tenho um apoio ganhando mais ou menos R$170 e um protagonista ganhando mais ou menos 190 por hora. E aquela coisa, a gente dubla o dia inteiro, porém, existem muitas variáveis. Porque, por exemplo, eu tenho os games, que os valores são bem diferentes. Eu tenho narração, que não tem diferença entre protagonista, coadjuvante e apoio. Eu tenho... Peça publicitária, às vezes, Então, aí peça publicitária nem entra na dublagem. Outra tabela. Olha Exato, entra como locução. Aí já vai da produtora, já vai de outras coisas, sabe? Então, assim, existem essas variáveis. E esse é um valor praticado em São Paulo, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, já é outra coisa. Olha só, muda de estado para estado. Muda de estado para estado. Então, assim, porque cada um tem o seu acordo, cada um tem, sabe, tem os estúdios, como eles praticam cada coisa. Tá. Então, assim, se você quiser, você vai ser milionário com qualquer profissão. Tendo muita disposição, você vai ser milionário. Mas saiba que você tem que se preparar muito. É verdade, sempre, pra verdade. Tudo na vida. E se atualizar também, né? Sempre fazer se atualizar. Vários cursos também. Pois é, porque assim, a gente, por exemplo, quando lá atrás a dublagem começou, era completamente diferente do que é hoje. Todo mundo dublava ao mesmo tempo, não tinha essa coisa essa facilidade de, vou cortar aqui, vou esticar aqui no meu programa do computador, você nem precisa fazer a fala de novo, tá tudo bem, beleza, passou.
era muito mais difícil a dublagem antigamente. Então, ela foi evoluindo e tá tudo em constante evolução. Seja na dublagem, seja na locução, seja no que for, tá tudo em constante evolução. Então, o que eu recomendo, se você quer ser dublador, primeiro, seja ator. Não existe dublador que não é ator. Pode existir ator que não seja dublador, mas não existe dublador que não seja ator. Tem que interpretar. Sempre tem que ter. Existe o nosso DRT, que é tipo o CRM do médico. Nós temos o DRT. Então, assim, o DRT de ator serve para você poder ser dublador. Entrou na dublagem? Quer entrar na dublagem? Faça um curso de dublagem. Porque não é simples assim, vou aprender lá. A Ana falou que é só você botar o fone assim e fazer lá. Não, você vai entrar em pânico no estúdio na primeira vez. E Imagino. tá tudo bem, é normal. Eu já buguei aqui com tudo que tem que é, reparar. Mas você precisa entrar num estúdio e entender o que tá acontecendo. Porque, por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, que hoje você vai dublar um VO. Você vai olhar pra minha cara eu e falar... vou falar assim, VO. Um BO, né? É um falar, BO que né? você tá me dando, isso. Pois só policial. Então, você tem que entender o que eu tô falando pra você. Você tem que entender... Por exemplo, aqui em São Paulo é Anel. Lá no Rio é Loop. Se você não soubesse disso, eu vou chegar pra você e falar assim, Anel, Raquel... Obrigada, Anel. Obrigada, Anel. Raquel, Loop 44. Aí você... Legal. Aí eu dou um loop. Exatamente, que são 44 loops? Sério? Eu não sabia de estado para estado muda também a nomenclatura. A nomenclatura, olha só, Pois é, gente. então assim, você tem que entender tudo isso antes de você entrar. E existem também, as leis, existem os acordos, existe todo um acordo de dublagem. Por exemplo, aquilo lá que eu falei, por exemplo, eu posso dublar, sei lá, uma pessoa no começo, uma pessoa no final, enfim. Tá. Existe um limite pra isso. Entendi. Porque senão eu fazia só com você vai me dublar a produção inteira. Existe um limite pra isso. Você pode dublar até tantas pessoas numa produção de tanto tempo. E aí, o que configura um bloco de episódios de uma série? E aí? São, se não me engano, 4 episódios de 20 minutos. Eles equivalem a um bloco. Tá. Então, assim, eu tenho esse tempo... Aliás, 5 episódios, desculpa, de 20 minutos. Eu tenho 100 minutos que equivalem a um bloco. Se eu tiver, por exemplo, uma série que tenha 1 hora por episódio, aí já são sempre 100 minutos. Então, eu já tenho 1 episódio e meio aí. Sim, sabe? aumentou o tempo, né? Aliás, diminuiu o bloco. Ah, é verdade, diminuiu o bloco. E aí, por exemplo, isso já reflete no seu pagamento. Porque eu tenho que zerar ali. Então, por exemplo, você vai fazer 2 blocos numa hora. Legal, mas você vai receber por 2 blocos. Você não vai receber 1 hora, vai receber 2. Entendi. Então, tem tudo isso que você tem que cálculo, entender. Né? É verdade, Entende? muito detalhe. Principalmente porque nós não somos... a gente não é contratado. A gente não é CLT. A gente é autônomo. Então, se eu não estiver olhando o meu... Não tem mais ninguém pra olhar, não. É verdade. Então, eu preciso estar lá, eu preciso saber o que eu fiz, quanto eu fiz, onde eu fiz. E saber quanto que eu tenho que receber no mês. Boa. Todo fim de mês, o estúdio vai lá e fala assim, oi, Ana, tudo bem? Eu preciso que você emita a nota de tanto, porque você trabalhou tanto pra mim. E se o valor não bater com o que eu tenho anotado? E aí? Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou falar? É verdade. E Entende? as contas chegando no final do mês, né? Exatamente. Tem tudo pra pagar. Ô, Ana, questão de criança, hein? Porque a gente falou agora há pouco do Cebolinha, né? Aí uma mulher até que dubla a voz do Cebolinha, né? Agora você fica pensando, né? As crianças estão nesse mercado de trabalho ou é adulto que tá fazendo voz de criança? Antigamente, tinha muito adulto que fazia voz de criança. Então, se você vê filme dos anos 80, normalmente é adulto fazendo criança. E normalmente mulher fazendo menino. Boa. É super comum. Hoje em dia, já tem bastante criança na dublagem. E isso é ótimo. Porque fica uma coisa mais crível, fica mais gostoso de você ver uma criança fazendo uma criança, porque as nuances, elas são todas certinhas, porque não é uma coisa perfeita. Uma criança, ela ainda não sabe a hora que ela tem que respirar, ela ainda não sabe como é que ela vai fazer, ser completamente eloquente, sabe? E assim, você colocando uma criança pra dublar uma criança, você já tá também ensinando um ofício pra aquela criança. Entendi. E as crianças, não tem qualquer diferença no pagamento, por exemplo. As crianças, elas vão receber igual os adultos. E assim, elas precisam estar ali
a gente vai ter um carinho maior, a gente vai acolher, a gente vai explicar, vai ter... quando a gente for marcar, eu sei que você tem poucos anéis pra fazer, mas eu vou marcar um tempo a mais, porque eu sei que você é criança e que você vai dispersar e vai dar risada do desenho, ao invés de lembrar que você tem que gravar em cima dele. Nossa, gente, eu hoje seria uma criança, eu ia Pois dar é. risada do desenho, né? Então, assim, você vai e você precisa ter mais tempo, você tem um planejamento maior. As mães sempre estão ali junto, Lógico, né? os pais acompanhando, os pais, né? ou o responsável, tá sempre ali também. E normalmente a gente tem crianças que fazem curso de dublagem porque elas querem entrar. Ou crianças que, sei lá, é o filho de dublador tal que trouxe porque já tá ensinando a dublar também. Legal. Então, a gente tem de vários lados as crianças chegando e a gente já consegue ter uma diversidade maior também, Aham. né, de vozes. Assim, não fica sempre a mesma coisa. Entendi, muito bem. Ô, Ana, nosso papo foi muito legal, viu? Ah, eu amei. Eu gostei, passou muito rápido, gente. Meu Deus, Dava... tô tagarelando aqui Aprendi também, muito sobre a dublagem, né? Mas só queria fazer uma última pergunta. Claro. Você é casada, né, com o Marcelo Salsicha, que Sim. fez o Zazu, Ele né? mesmo, no do Rei Rei Leão, Leão. aí, né, pra quem já assistiu. É, o Flecha de Zootopia. Só me conta uma curiosidade. Em casa vocês ficam brincando, um fica dublando, quer dar bronca, tipo, um no outro faz a vozinha Olha, de dublador. Ele faz e faz muito. É. Ele faz muito. É. Normalmente ele tá ali, sei lá, ele faz muito, ele gosta muito de imitar. Dublador não precisa ser imitador, não tem nada a ver, Tá. mas ele gosta muito de imitar. Então, às vezes, ele tá fazendo alguma coisa e ele imita, me vem com o Silvio Santos, me vem com o Faustão. Ou então ele faz a voz de um personagem que ele sabe que eu gosto. Aquela coisa toda. Então, sei lá, o Flecha de Zootopia, aquela Aham. preguiça de Zootopia, Sim. é o meu marido. Pronto. Então, às vezes, ele, sei lá, eu falo faço uma piada ruim, porque eu sou muito boa de piadas ruins, e ele dá aquela... Eu já imaginei a preguiça aqui na minha frente. Então, às vezes ele me chama de preguicila. Olha. Então, entendeu? Então, é aquela Aí você coisa. fala, a louça é sua hoje, bem. Mais ou né? menos isso. Ó, tá Pia te esperando lá. Gente, olha, hoje o podcast Mulher Entende Mulher foi muito especial. Obrigada pela aula de dublagem, eu Ana amei Paula tá Cadamuro. Muito sucesso pra você. Obrigada. E volte mais vezes aqui pra gente bater mais papo, Me tá chamou bom? pra tomar um café, eu tô aqui. Então bora, combinado. Gente, um beijo. Quarta-feira que vem tem mais podcast Mulher Entende Mulher aqui no canal da Massa FM. Beijo.